E aí, fera, tudo certo? Então hoje a gente vai dar continuidade ao nosso planejamento do livro didático, tá certo? É importante que você entenda algumas coisas importantes. Primeiro, esse exercício da página 88 e 89 trata-se de quê? Não é? Estávamos estudando sobre os recursos naturais europeus. E lá na Europa nós tivemos aí como grande marca desse processo a utilização dos recursos energéticos, das fontes de energia. E quando a gente trata de fonte de energia, a gente tem que levar em consideração dois pontos de vista. Primeiro, a necessidade energética, ou seja, eu preciso desse recurso para poder ter benefícios sociais, ter benefícios políticos e econômicos, né, para poder produzir. E o outro lado é o lado ambiental. O que é que significa dizer isso? Porque muitas fontes dessas que são necessárias para a produção e o desenvolvimento econômico, elas também caracterizam-se como prejudiciais ao meio ambiente, poluidoras. Então isso a gente tem que ponderar. A gente tem que ver o que é que vale a pena. Será que vale a pena continuar utilizando? Será que vale a pena investir em uma fonte limpa e renovável? O que é que vem acontecendo atualmente? E nesse exercício a gente vai ver isso aí, tá certo? Então vamos para a primeira pergunta. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho e vir para cá, tá certo? O que é que tem aí? Veja, passados 3 séculos da Revolução Industrial, o carvão, lembrando que esse carvão é o mineral, tá certo? Ainda é importante para a geração de energia da Europa. Ele não perguntou se é o mais importante da Europa, perguntou se ainda é importante. É claro que ainda é importante, tá? Porque um recurso como esse, o carvão mineral, que foi importantíssimo para o desenvolvimento, para o surgimento da primeira revolução industrial, o que elevou o patamar de desenvolvimento econômico dos países europeus. Sim, é muito importante e ainda é muito usado na Europa, obviamente nos países que possuem esse recurso, não é? Tem que levar em consideração isso. Então é importante? É claro que sim. Agora, a justificativa da resposta é por conta da sua eficiência energética. Nós estudamos que os combustíveis fósseis, por exemplo, os principais, que é o petróleo e o carvão mineral, eles são os recursos mais utilizados hoje em dia no mundo inteiro exatamente por conta da sua eficiência, tá certo? Porque a sua eficiência tem a ver com calor. Porque você precisa queimar, você precisa utilizar temperaturas para poder extrair o poder calorífero que existe tanto no carvão mineral quanto no petróleo. Para isso, você tem que entender, apesar da sua eficiência, o fato de utilizar a queima e o calor faz com que essas fontes sejam rotuladas como termoelétricas e sejam extremamente poluentes. Então, você tem, sim, essa importância, é importante sim, tá? Agora, hoje em dia, a gente vem vendo que outras fontes vêm sendo utilizadas, então vem diminuindo o uso desses tipos de recursos poluentes, mas ainda é importante sim, tá bom? Segundo, embora exista um apelo mundial para reduzir a energia atômica, o número de usinas nucleares vem aumentando em alguns países europeus. Considerando esse contexto, faça o que se pede. Primeiro, o que é essa energia atômica? Nós sabemos que uma das principais fontes de energia da Europa é a energia nuclear. É isso mesmo, a energia nuclear proveniente do urânio. Esse urânio passa por um processo de fissão, ele é enriquecido e a partir desse processo de enriquecimento do urânio, que é feito em reatores nas usinas termonucleares, ela gera energia e é muito eficiente e precisa de pouco urânio para isso. O grande dilema e o grande problema desses recursos são exatamente a produção de lixo tóxico e também a possibilidade de ter algum tipo de vazamento e explosão, como já aconteceu antigamente, por exemplo, na usina de Chernobyl. Então, esse acidente nuclear histórico, que foi um divisor de águas na Europa, fez com que muitos países começassem a fazer o quê? Reduzir o consumo, reduzir essas usinas devido a esse grau de perigo,
de radioatividade, de explosão que possa vir causar, tá certo? Então, essa é a grande sacada negativa da energia nuclear. Por sua vez, ela é muito eficiente. Aí a pergunta é, por que apesar do apelo, devido à sua periculosidade, devido a esses possíveis acidentes que possam, porventura, no futuro acontecer, por que tem gente que ainda... Por que tem país... Olha aqui, o número de usinas vem aumentando em alguns países. Por que isso vem acontecendo, né? Letra A. Hoje em dia, qual é a importância da energia nuclear na Europa? Só para você ter noção, o continente europeu é um continente que você sabe que é um continente que tem estruturas geológicas recentes, é um continente pequeno, é um continente que tem limitações naturais devido à sua localização. Então você não tem como grande marca ser um país quente para poder estar fazendo altos investimentos em energia solar. Também não dá para fazer altos investimentos em energia eólica. Percebe? Você tem muitos países que nem tem litoral, não tem praia, não tem mar, para poder estar utilizando, por exemplo, a energia maré matriz. Então você acaba tendo duas situações. Primeiro, a dependência externa, por não ter uma riqueza natural, uma diversidade natural energética e eu necessito de energia, então eu acabo gerando uma dependência geopolítica. Ou seja, já que eu não tenho e preciso, eu acabo importando energia de outros países. E isso é muito ruim, porque você acaba ficando vulnerável, você acaba ficando dependente daquele país, tá certo? Se aquele país passa por uma crise, passa por uma guerra, vai diminuir a distribuição desse recurso. E aí você vai ficar sem energia porque ele está passando por uma crise? Não faz sentido. Então existe sim essa dependência, existe sim esse custo para fazer isso. E como muitos países não querem ter essa dependência externa e não têm condições de ter esse recurso, eles acabam aumentando as energias nucleares atômicas exatamente por saber que ali tem esse recurso. Então, ó, se eu tenho esse recurso, não vive tendo acidente, tem muita tecnologia, então vamos fazer. Então é por isso que isso acontece. Então, hoje em dia, qual é a importância da energia nuclear na Europa? É muito grande. Por que é muito grande? Porque muitos países não têm uma diversidade natural para você ter várias energias. Então por isso que acaba muitos países ainda investindo e ampliando as energias, as termonucleares. Letra B. Aponte um argumento, olha aí, ó, para justificar a construção de novas energias atômicas. Então, lá em cima, hoje em dia, qual é a importância da energia nuclear? É a principal fonte de energia da Europa e ela faz com que o país acabe tendo energia para se desenvolver. E qual é o argumento que justifica? Exatamente a limitação de outros recursos naturais. Veja que a Europa não se caracteriza por ter muitos rios de planalto, então você não tem hidrelétricas para poder dizer assim, nossa, vamos agora abastecer o país dessa maneira. Você também não tem uma diversidade a título de localização para ter outras fontes de energia. Então fica naquela situação, um país, um continente que é populoso, que é industrial, que é rico, que precisa de energia, que tem limitações naturais e que o urânio é abundante, por que não utilizar? Fiscaliza melhor, né? Faz com que os acidentes sejam evitados. Hoje em dia a tecnologia é muito maior do que na época que houve Chernobyl, né? Que foi na época da Guerra Fria. Veja quanto tempo faz. Tá? Então tem que se levar em consideração isso, tá certo? Vamos seguindo. A outra, aí nós analisamos o quê? O primeiro, o segundo. Ué, cadê o terceiro e o quarto? Aqui tem o terceiro e o quarto. Vou pensar assim. Não apareceu aqui o terceiro e o quarto. Mas, no material de vocês, o quarto, o terceiro é assim. Qual contradição existe entre a produção mundial de alimentos e a segurança alimentar das populações? Não, não é essa a alternativa. Deixa eu ver aqui. Um minuto. Bom,
A terceira pergunta que não apareceu aí no slide de vocês é: atualmente, que motivos leva os países europeus a diminuir o uso de petróleo e de carvão? Veja, hoje em dia, o que é que faz ter uma queda no uso de petróleo e do carvão? Por que vem diminuindo, apesar de continuar sendo importante? Vem acontecendo a diminuição devido à sua poluição. Hoje em dia, muitos governos estão colocando em suas estratégias políticas a questão da poluição. Vários são as conferências e acordos que os países vêm assinando para diminuir o problema do impacto ambiental, para bater metas ambientais. Então, atualmente, qual é o motivo? Exatamente a poluição, e o outro motivo é bater metas ambientais, tá certo? Porque já participou de algumas conferências ambientais, como Protocolo de Quioto, como, por exemplo, Tratado de Paris. São acordos que a gente vai ver no futuro. Como também já assinou a ECO 92, a Rio+10, a Rio+20. Essas são conferências ambientais onde os países se comprometem a diminuir o impacto ambiental, a diminuir a poluição do ar, a diminuir, por exemplo, a temperatura do aquecimento global. Para eu fazer isso, eu preciso diminuir o uso de fontes que são poluentes. Então, os países estão diminuindo o uso do petróleo e do carvão, pensando nessa pegada ecológica ambiental, e aí eu começo a investir em fontes que são consideradas limpas, tá certo? Então, essa é a terceira pergunta de vocês. A quarta pergunta de vocês, que tem aí no material na página 88, tem assim: identifique quais das medidas abaixo estão sendo tomadas pelos países europeus. O que é que os países europeus vêm fazendo hoje em dia, tá certo? Para tentar bater essa meta de diminuir a poluição atmosférica. Vamos ver. Primeiro, investimento em captação de petróleo. Captar petróleo é o que eles estão fazendo hoje em dia. Nós acabamos de ver agora que a Europa vem diminuindo o uso do petróleo. Se vem diminuindo o uso do petróleo é porque é poluente. Então, como é que você diz que eles estão investindo em captação? Então, aqui, essa alternativa está falsa. Vamos para a próxima. Investimento em fontes de energias renováveis. Verdadeiro. Fontes de energias renováveis, a maioria delas são fontes de energia limpa. E essa é a ideia da atualidade, tá bom? Aumento da reciclagem, sim, é uma forma de evitar um problema ambiental, como, por exemplo, o lixo, né, que acaba poluindo rios, acaba gerando uma série de problemas. E o último, investimento em tecnologias que favoreçam o desenvolvimento sustentável, também sim. Mas o que é o desenvolvimento sustentável? Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente pensa em crescimento econômico. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, é tentar aliar o crescimento econômico e o meio ambiente. Elas não precisam andar uma contra a outra. Não precisa fazer isso. Você pode sim ter um crescimento econômico respeitando o meio ambiente. Por exemplo, não gerar desmatamento para poder ganhar dinheiro, respeitar a legislação, utilizar fontes de energia limpa, obedecer os processos ambientais, respeitar o meio ambiente, não desperdiçar resíduo em regiões hídrica, de água, de aquífero, de água subterrânea. Então você consegue sim implementar dentro de um desenvolvimento econômico metas ambientais. Por que não? Fazer a reciclagem de papel, a captação de água da chuva, a reutilização de água. Então isso é possível sim, tá certo? Então vamos agora para a próxima pergunta, que é a sétima pergunta de vocês, tá bom? Na quinta pergunta, lá em cima tem o seguinte: observe a tabela. Maiores importadores de petróleo, ou seja, são aqueles países que precisam
de petróleo, mas que não tem o suficiente para o seu consumo. Isso não significa dizer que eles não possam produzir. Por exemplo, os Estados Unidos produz petróleo, mas a quantidade de produção de petróleo dos Estados Unidos é insuficiente para o que eles consomem. Então, eles, além de produzir, eles precisam estar comprando. Então, você tem os maiores importadores, Estados Unidos, e aí você tem milhões de toneladas em 2015, hein? China, Índia, Japão e por aí vai. Aí a pergunta é, que posição, olha aí, que posição os países europeus ocupam na tabela? Então, os países europeus ocupam da sexta até a 10ª colocação. Alemanha, Itália, Espanha, Países Baixos e França. São o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o 10º. Entre os 10, 5 países europeus configuram a linha entre os que mais importam petróleo, tá certo? E por que eles não produzem? Por conta de uma limitação natural, por não terem, tá certo? E aí eles acabam importando esse recurso para poder gerar energia, para poder continuar o seu desenvolvimento, tá bom? Então existe sim essa situação. Letra B, por que esses países necessitam importar petróleo? Eles necessitam porque eles necessitam de energia e por ter limitação de não ter petróleo, né? Eu só importo aquilo que eu não tenho. Se eu não tenho petróleo, eu importo. Se eu tenho petróleo, mas a minha produção é insuficiente, eu importo. Então, o porquê de importar petróleo muitas vezes tem a ver com a necessidade. Eu preciso do petróleo e não tenho o suficiente. Então o que é que eu vou fazer? Duas coisas. Ou eu utilizo outras fontes de energia, ou eu trago esse recurso, tá certo? Então muitas vezes na Europa está fazendo as duas coisas. Vem importando, mas tenta importar menos porque vem surgindo novas fontes de energia, tá certo? Sexta pergunta. Explique lá embaixo a opção europeia pelo aumento da geração de energias renováveis, tá vendo? Por que os países vêm hoje investindo em energias renováveis? Porque hoje em dia as energias renováveis são as energias caracterizadas como energias limpas, abundantes. Eu sempre tenho à disposição, porque qual é o problema do petróleo? O petróleo é muito valioso, ok, mas além de ser uma fonte poluente, ela é não renovável. Quando você acaba o petróleo, que é um recurso chave para a minha existência de desenvolvimento, quando acabar, como é que eu fico? Né? Eu vou ter que esperar milhões de anos para poder ter esse recurso de novo, para eu poder extrair novamente, para eu poder refinar o petróleo, para poder usar. Então, hoje em dia é muito bom, mas pensando no futuro, é importante que a gente diminua o consumo do petróleo para que ele não acabe. Ele é importante e vai continuar sendo, porque existem vários derivados do petróleo, gasolina, querosene, óleo diesel, plástico e óleos lubrificantes. É muito importante. O que a gente não pode é usar de maneira exagerada para causar impactos ambientais grandíssimos, percebe? Então a gente tem que levar isso em consideração também, tá bom? Então você faz essa abordagem. Então quando você pega uma energia que é limpa e ainda é renovável, é uma coisa que não vai acabar nunca. Então não é melhor eu pensar numa estratégia, né, econômica, política, para que esses recursos que não vão acabar façam parte desse meu governo assim com frequência, né? Então assim, eu posso me estruturar. Claro que as energias limpas e renováveis, algumas possuem suas limitações, né? Mas vale a pena investir exatamente pensando, né, no aquecimento global e na humanidade, tá bom? Aí você tem o sétimo, observe a foto, identifique o tipo de energia renovável que pode ser extraído desse recurso. Então aqui você tem uma superfície, aqui tem uma pessoa e aqui você tem um calor que vem saindo do subsolo. Então aí você tem, identifique o tipo de energia, é energia geotérmica, tá certo? É a energia que é do interior do nosso planeta. Energia geotérmica, tá certo? Essa energia geotérmica ela é limpa e ela é renovável. Porém, é uma despesa muito grande, é um custo muito grande para você estar extraindo o calor do interior da Terra para gerar energia. Mas a pergunta é, identifiquei. Letra B. Quais são os fatores naturais do continente europeu que impedem
a produção de energia de algum tipo de energia renovável, né? Olha aí, quais são os fatores naturais do continente europeu que impedem a produção energética de alguns tipos de energias renováveis? Primeiro, nós precisamos saber o que são energias renováveis, né? São aquelas energias que são utilizadas e que estão à disposição sempre. Então você tem sol, você tem vento, você tem o mar, você tem rio, você tem o calor interno. Então você tem essas fontes. Aí ele está perguntando, quais são os fatores naturais que impedem? Muitas vezes o grande fator natural é a localização do país europeu. Exatamente pelo seu tamanho e sua localização, faz com que muitos recursos não possam ser utilizados com eficiência. A Europa se localiza ali predominantemente na zona temperada do planeta, né? Onde você tem uma característica de clima, de vento, de chuva, muito característica e que limita demais a produção de certas energias como eólica e solar, tá certo? Segundo, muitos países europeus não têm litoral, então já fica com dificuldade para pegar a energia das marés. O relevo europeu, a grande parte do relevo europeu é plano, tá certo? E por ser plano, você tem muitos rios de planície, então não é bom para a geração de energia hidráulica. As hidrelétricas precisam de rio de planalto, que é a condição ideal. Então você tem limitações naturais como clima, relevo, né, que acabam impedindo, localização, que acabam impedindo investimento nesses recursos, tá certo? A oitava pergunta, você tem aí um mapa da Europa, tá certo? Não sei se você está conseguindo ver direitinho. E o título lá é Importação de Gás da Rússia. Então veja que vários países europeus, como olha aí, Espanha, né? Tá aqui, ó, cinza, não captam gás natural russo. Mas aí você tem França, Alemanha, os Países Baixos, Polônia, Itália, Romênia, Grécia. Você tem vários países e aqui, exatamente aqui na legenda, mostra as cores e os porcentagens de gasoduto, tá vendo? A corzinha mais clara, 40%, 60%, tá bom? Então isso você tem que levar em consideração. E aqui com a linha pontilhada são projetos que estão em andamento, que ficarão prontos e que levarão gás natural da Rússia para esses países da Europa. Por que gás da Rússia? Porque a Rússia tem muito gás, beleza? E o gás natural, ele é uma fonte de energia considerada limpa, tá bom? E aí vem as perguntas. Quais informações representadas no mapa indicam o futuro aumento da importação de gás russo da Europa? Ó, olha que pergunta interessante. Ele está perguntando quais são as informações que indicam um futuro aumento da importação. O futuro aumento da importação é exatamente isso aqui, ó. A construção de novos gasodutos. Olha aqui em cima, projetos, aqui ó, projetos russos em andamento, que são as linhas pontilhadas. Então, aonde tiver linha pontilhada, significa dizer que há uma construção de um gasoduto. Se há construção de gasoduto, é porque no futuro esse gasoduto vai ser utilizado, o que acaba explicando a letra A. Quais são as informações representadas? A construção de novos gasodutos. Letra B. Que consequências a grande dependência do gás russo traz aos países europeus? Gente, a consequência é uma consequência muito ruim. Por quê? Porque quando você tem uma grande dependência... Porque veja que a pergunta disse, ó, que consequências da grande dependência do gás russo? Quando você depende de alguém, ou quando um país depende do outro, o país ele fica o quê? Vulnerável. Porque eu dependo dele. Imagine você depende dos seus pais para poder comprar roupa. Então, dependendo do que você faça, dependendo da condição financeira dos seus pais, você pode ter ou não, porque você depende deles. Então, quando você não depende, quando você é independente, você pode tomar suas decisões e fazer aquilo que você quer, daquilo que você pode, e não ter que depender de alguém. A mesma coisa é um país.
Então, politicamente, economicamente, socialmente, depender de outro país é muito perigoso. Porque se esse país passa por uma crise ou por uma guerra e deixa de mandar o gás, deixa de me abastecer, eu não vou conseguir continuar produzindo e desenvolvimento do meu país. Ou seja, eu vou sofrer porque eu dependo do outro. Então, que consequências a grande dependência pode trazer? A consequência é uma consequência política, econômica e social. Tá certo? E a letra C, estima-se que em 2030 o crescimento do uso do gás natural na Europa será de 30%. Que significado isso pode ter? Veja, se hoje em dia já existe essa dependência russa, futuramente, em 2030, vai aumentar em 30%, o que é que significa dizer? Significa dizer que mais países vão ficar dependentes e vulneráveis da Rússia, tá certo? E lembrem-se que a maioria dos países europeus são países históricos capitalistas e a Rússia da União Soviética. E ao longo da história da Guerra Fria, nós tivemos capitalismo e socialismo. De um lado tinha os americanos e a Europa capitalista, muitos países, e do lado soviético, da União Soviética, existia muitos países asiáticos e também europeus. E aí, com o fim da Guerra Fria, muitos países se transformaram capitalistas, porque é o sistema que gerava um crescimento e uma reestruturação rápida da economia e da sociedade. Tá certo? Então, depender da Rússia, um país que tem histórico de comunismo, seu presidente Vladimir Putin tem aliança com países que são considerados do eixo do mal, como Coreia, como o Irã. Então é perigoso você estar dependendo desse país, tá certo? Então o aumento de 30% gera o aumento da vulnerabilidade e da dependência. E a nona pergunta, diz o seguinte aí para vocês. Leia os trechos da reportagem. Aí o texto é assim: cidade italiana converte vento em energia. Se vai converter vento em energia, então eu vou estar utilizando uma fonte de energia que é limpa e renovável. Beleza? Então vamos ler. Foco de Casauria, Itália. As torres de turbinas brancas que se levantam na borda de estradas mostram algo de extraordinário que está ocorrendo na Itália. Com taxas elevadas de consumo de energia, O que são taxas elevadas de consumo de energia? Conta cara. Pequenas comunidades em países conhecidos por ser um que tem mais lixo do que pela consciência ambiental, estão encontrando a salvação econômica para a tão comentada energia renovável. Então você tem um local que tem como grande característica ser uma cidade muito poluída pelo lixo, que não pensa muito em meio ambiente, mas que por conta dessa onda hoje em dia de meio ambiente, eles estão pelo menos mudando a energia. Toco escolheu esse caminho porque a energia na Itália é uma das mais caras da Europa, tá certo? Então veja que ponto nós estamos. Nessa cidade italiana, muitas pessoas estão mudando para a energia eólica, não é porque estão pensando só em meio ambiente, mas estão pensando no bolso. Se você parar para pensar, quanto é que é a conta de energia da sua casa? É cara? Não é cara? Se é cara, o que é que você gostaria de fazer para diminuir? Uma delas é utilizar a energia solar. Então, muitas vezes as pessoas investem em energia solar exatamente para diminuir o custo da energia no final do mês. E não, eu vou investir para poder poluir menos. Percebe? Ao mesmo tempo, os custos relacionados à energia renovável estão caindo rapidamente. Ainda é caro fazer isso, mas vem caindo, tá certo? Aí agora vem a pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta aí é o seguinte. Ele quer que você... A notícia nos permite refletir sobre fontes alternativas e renováveis de energia. E afirma que, letra A, as energias renováveis. É discutível tratar a exploração de energia eólica como renovável. Discutível? Não. A energia, o que é uma energia renovável? É aquela que está sempre à sua disposição. Entendeu? Você não precisa levar milhões de anos para ter novamente. Aí a pergunta A está dizendo que é discutível tratar o vento como renovável, na medida que não há regularidade de ventos em nenhum tipo de condição climática. Está falso.
em nenhum tipo de condição climática, está falso. O vento é uma condição natural. A massa de ar faz parte das características climáticas. Obviamente que você vai ter local que vai ventar mais ou que vai ventar menos, mas que vai ventar. Tá certo? Você pode ter um local que tem um vento menos constante, você tem uma menor eficiência e que talvez não valha a pena. Mas em países tropicais, você tem uma abundância e uma incidência de vento muito grande, vale a pena. Então não vamos generalizar. Então tá falso quando ele diz que é discutível, né, dizer que a energia eólica não é uma energia renovável. Tá falso. Letra B. A energia eólica é vista como renovável, ok, e alternativa, muito bem, em relação aos combustíveis fósseis, tá bom? Lembrando que combustível fóssil é carvão, mineral e petróleo. Ele está dizendo que a energia eólica é uma alternativa para não utilizar esses combustíveis, ok. E esses combustíveis fósseis são finitos, num prazo mais ou menos curto e de uso dominante, perfeito. Então a resposta vai ser a letra B, tá certo? A energia eólica é vista como renovável, sim. E alternativa com relação aos fósseis, sim. E esses fósseis são finitos, sim, são não renováveis, mais ou menos num curto período de tempo. E aí fica difícil a gente cravar o que é mais ou menos curto, tá? Porque é subjetivo. Nós podemos por muito tempo, mas vem acabando. Tem uma expressão que diz assim, que a idade da pedra acabou não por falta de pedras. A idade do petróleo acabará não por falta de petróleo. O que é que significa dizer isso? Que a tendência é que o meio ambiente, o impacto ambiental, force as pessoas a estar utilizando fontes limpas, o que diminui o consumo do petróleo. Tá certo? A letra C. As energias renováveis são muito caras em países como a Itália, em razão do preço barato das energias convencionais. Está falso. A gente viu que na Itália a fonte de energia é cara. As energias convencionais, que é carvão e petróleo, como os combustíveis fósseis, não são renováveis, certo? Mas são baratas e não trazem problemas ambientais? Não. A energia solar e eólica são as únicas formas renováveis? Não. Você tem eólica, você tem solar, você tem a maré, você tem o calor interno do planeta, então tá falso. Então a resposta aí vai ser a letra B de bola. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Corrigimos aí o exercício, na página 88 e 89. Obviamente que nós vamos estar dando continuidade ao nosso assunto, tá certo? Principalmente quando se trata, né, dos assuntos em pauta, o meio ambiente. Uma coisa muito importante também é analisar a questão da sustentabilidade, tá certo? A sustentabilidade ela não está vinculada apenas a usar energia limpa, que é sustentável ao meio ambiente, mas coisas como, do ponto de vista econômico, social, ambiental, lavar as mãos, jogar o lixo no lixo, essas coisas também são importantes, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.